alunos e alunas, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso terceiro fórum da disciplina de comunicação jurídica. Na aula de hoje, nós vamos estudar um conteúdo mais relacionado à gramática, questão do uso da norma padrão, que é a concordância nominal. Mais adiante, nas próximas aulas, nós vamos estudar também a concordância verbal. Então, nós sabemos que a área jurídica é uma área em que circulam gêneros textuais que pertencem a uma esfera formal. Então, a área jurídica ela exige o uso de uma linguagem mais formal que esteja adequada à norma culta, à norma padrão da língua portuguesa. Então, por isso que esse é um conteúdo bem importante para vocês, futuros advogados. E, além disso, é um dos conteúdos da nossa primeira prova bimestral também. Então, antes de eu começar propriamente a falar sobre a concordância nominal, eu vou retomar algumas questões sobre a morfologia, né, que dividem as palavras da língua portuguesa em algumas classes. Por que eu vou fazer essa retomada? Porque quando a gente começa a estudar a concordância nominal, como vocês vão ver, aparecem alguns termos, como substantivo, adjetivo, né? São algumas classificações simples, mas que às vezes, né, devido a estar bastante tempo sem estudar, sem ter contato com essa disciplina, acaba esquecendo-se, né? Então, por isso que eu vou fazer uma breve retomada dessas classes, de algumas dessas classes de palavras, e depois eu começo com o conteúdo. Então, a morfologia é o estudo da estrutura, da formação, da classificação das palavras. A nós nos interessa que as classes de palavras, elas são 10, porém eu trouxe 4 classes para relembrar com vocês, porque elas serão úteis quando nós formos estudar a concordância nominal ao longo dessa aula. Então, a primeira delas que eu vou retomar é o substantivo. Então, o substantivo é aquela palavra que nomeia todas as coisas e todos os seres em geral. Então, por exemplo, Ana, né, um substantivo próprio, nomeia uma pessoa. Brasil, que também dá nome a um país, também é um substantivo próprio. Amor, que é considerado um substantivo abstrato, né, porque você não pode ver e pegar, mas ele nomeia um sentimento. Livro, né, um substantivo comum, nomeia um objeto. Livraria, couve-flor, um substantivo composto, são 2 palavras para dar nome a uma coisa, certo? A próxima classe de palavras são os verbos. Então, o verbo ele vai indicar uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Então, por exemplo, andar, correr é uma ação que é praticada por um ou mais sujeitos. Né? Andar, correr, falar, estudar, né? Já existir, eu existo, eu sou, né? É um estado. E chovendo, por exemplo, é um fenômeno da natureza. Então, o verbo ele sempre vai indicar uma dessas 3 coisas. Depois nós temos o adjetivo. O adjetivo também é bem importante quando estudamos concordância nominal. Então, é uma palavra que caracteriza, que vai atribuir qualidade a um substantivo. Então, por exemplo, feliz. Então, Ana é feliz. Então, eu atribuo uma qualidade, uma característica de Ana, por exemplo. Super interessante, amável, estudiosa, bonita. Então, quando eu atribuo características a alguma coisa ou a alguém, eu estou adjetivando, estou utilizando adjetivos para fazer isso. E por último, o artigo, que é uma palavra que antecede o substantivo. E aí nós temos os artigos definidos, os, as, então, o homem, a mulher, os homens, as mulheres, e o indefinido, uns, um homem, uma mulher, etc. Então, bem tranquilo, só para retomar, para que ao longo da aula esses conceitos estejam bem claros quando a gente for ver concordância nominal. Bem, vamos entender então, antes da gente ir para a concordância nominal, o que significa então fazer uma análise morfológica de uma frase. Vamos pegar como exemplo aqui a frase Maria comprou um carro. Quando eu faço uma análise morfológica, eu faço uma análise de palavra por palavra, o que cada palavra representa. Então, Maria seria o substantivo próprio, comprou é um verbo, é um artigo e carro é um substantivo comum. Tá? Então, por isso que nós classificamos as palavras em diferentes classes. Pensando agora sobre a concordância nominal propriamente, então quando acontece essa concordância nominal?
Quando existe uma harmonia em gênero e número, então quando eu falo de gênero, eu estou falando de feminino ou masculino. Quando eu falo de número, singular ou plural. Entre o substantivo e o nome, por isso concordância nominal. O substantivo precisa concordar com os nomes. Né? O que são esses nomes? Pode ser um adjetivo, um numeral, um artigo, certo? Vamos ver alguns exemplos ali. O aluno estudioso passou na prova. Então, qual que é o substantivo dessa frase? Aluno. Todos os nomes que são atribuídos a ele, ao substantivo aluno, precisam concordar com ele em gênero e número. Então, se aluno é um substantivo que está no masculino e está no singular, tudo que acompanha ele vai estar no masculino e no singular. O aluno estudioso, certo? Então, masculino singular. Se eu passo essa frase para o plural, os alunos estudiosos passaram na prova. Então, o artigo, os, e o adjetivo estudiosos vão ter que concordar em gênero e número com o substantivo alunos. Né? Então, eu tenho um masculino plural. Para o feminino, a mesma coisa. A aluna estudiosa passou na prova, as alunas estudiosas passaram na prova. Então, feminino singular e feminino plural. Até aí, bem tranquilo, certo? Porém, nós temos alguns casos específicos, particulares, relacionados à concordância nominal que nós vamos ver daqui para frente. O primeiro caso que nós vamos ver é a concordância nominal com vários substantivos. Então, quando você tem um substantivo só, é bem simples. É só você concordar todos os nomes com aquele substantivo. E quando você tem mais de um, como essa concordância acontece? Então, quando o adjetivo ele vem antes do substantivo, ele vai concordar com o que está mais próximo dele. Vamos ver alguns exemplos aqui. Tenho por você elevada estima e respeito. Então, veja, eu tenho dois substantivos nessa frase. Estima e respeito. E elevada é o adjetivo. Né? Eu atribuo uma característica a esses substantivos. Então, veja, tenho por você elevada estima. Elevada concorda com o que está mais próximo, que é a palavra estima. Se fosse ao contrário, a ordem estivesse ao contrário, ficaria da seguinte forma. Tenho por você elevado respeito e estima. Então, concorda o adjetivo, concorda com o substantivo que está mais próximo dele. Outros exemplos, linda, filha e filho. Linda, que é o adjetivo, atribui uma característica, concorda com o que está mais próximo. E lindo, filho, concorda também com o que está mais próximo, quando o adjetivo está antes desses substantivos. Quando eu tenho o adjetivo depois dos substantivos, eu tenho mais de uma possibilidade de como eu posso fazer essa concordância, tá? Ou ele vai concordar com o mais próximo ou com todos os substantivos que o antecedem. Então, por exemplo, mochila e livro emprestado. Então, concorda com o mais próximo. Livro e mochila emprestada. Então, emprestada concordando com mochila, concordando com o substantivo que está mais próximo, né? Porém, eu tenho, nesse caso, uma outra possibilidade também, tá? Então, veja, emprestados, né? Ali é o adjetivo, né? Adjetivo de mochila e livro. Ele pode também concordar com os dois, com mochila e livro. Então, mochila e livro emprestados, no plural, certo? Então, pode concordar com o que está mais próximo, mochila e livro emprestado, ou concordar com tudo que vem antes, mochila e livro emprestados. Outra possibilidade ainda é livro e mochila emprestados. E aí você pode me perguntar, mas é o livro e a mochila, tem uma palavra no feminino, e ainda assim o adjetivo ficou no masculino, emprestados. E aí entra essa observação, né? No plural, tendo um substantivo masculino, o adjetivo deve ficar no masculino. Então, se eu tenho dois substantivos ou mais, e um deles está no masculino, quando eu passo o adjetivo para o plural, o adjetivo vai ficar no masculino, prevalece o masculino. Por isso que eu digo livro e mochila emprestados, e não emprestadas, certo?
Certo, então até então nós vimos os casos em que nós temos mais de um substantivo. Como fazer a concordância, né? Ou eu concordo com o mais próximo, ou eu concordo com tudo que vem antes, prevalecendo o masculino. Agora nós vamos ver como fazer essa concordância quando eu tenho mais de um adjetivo. Tenho um substantivo e mais de um adjetivo. Então, quando o substantivo é caracterizado por mais do que um adjetivo, a concordância pode ser feita das seguintes formas. Vejam só. Colocando o substantivo e o artigo que o antecede no plural. Então, por exemplo, as polícias civil e militar. Vejam, eu tenho um substantivo, que é as polícias, e eu tenho dois adjetivos, civil e militar. Então, eu vou colocar o que antecede os adjetivos, né, o substantivo e o artigo no plural. As polícias civil e militar. Ou então, as bandeiras brasileira e inglesa. Outro exemplo, outra possibilidade é você colocar o artigo antes do último adjetivo. Então, por exemplo, a polícia civil e a militar. Quando você coloca esse artigo antes do último adjetivo, que é militar, então você pode deixar tudo no singular. A polícia civil e a militar. A bandeira brasileira e a inglesa. Então, quando tem essa marcação antes do último adjetivo com o artigo, pode ficar tudo no singular. Agora, com adjetivos compostos, nós temos alguns adjetivos que eles são ou são unidos por ínfe ou não, né? Ou eles vêm juntos, né? Mas eles são, na composição deles, eles são formados por dois adjetivos, né? São dois adjetivos que formam um só. Então, a isso nós chamamos de adjetivo composto. Então, como regra geral, eles vão flexionar apenas o último elemento em gênero e número. Então, vejam alguns exemplos. As discussões socioeconômicas foram interessantes. Publicações infanto-juvenis. Várias clínicas médico-cirúrgicas foram fiscalizadas. Então, veja só, socioeconômica, somente o último elemento vai para o plural, concorda aqui com as discussões, certo? Publicações infanto-juvenis, somente o segundo elemento, juvenis, vai para o plural, concordando com publicações. Várias clínicas médico-cirúrgicas, somente o segundo elemento também concorda com várias clínicas. Então, a regra geral é essa, somente o segundo elemento vai para o plural. Nós temos uma exceção, que é a expressão surdo-mudo. Ela aceita as duas formas, pode ser surdo-mudos ou surdos-mudos. Essa é uma exceção da língua portuguesa. Eu trouxe uma atividade para fazer junto com vocês aqui nesse vídeo, que é a seguinte. Na frase analfabetismo, saneamento básico e pobreza combinados explicam 62% da taxa de mortalidade das crianças com até 5 anos no Brasil, o Estadão. Então, o termo em negrito, aqui, ó, combinados, letra A, transgride as normas de concordância verbal, letra B, concorda em gênero e número com o elemento mais próximo, poderia ser substituído pelo termo combinados ou concorda com todos os termos a que se refere prevalecendo o masculino plural. Veja só, a letra A, transgride as normas de concordância? Não, não transgride, a gente já vai ver por quê. Letra B, concorda em gênero e número com o elemento mais próximo? O elemento mais próximo de combinados é, aqui, pobreza, né? Então, teria que ser analfabetismo, saneamento básico e pobreza combinada, se ele fosse concordar com pobreza. Então, não, a letra B não é. Poderia ser substituído pelo termo combinadas. Vejam, pessoal, eu tenho aqui o analfabetismo, o saneamento básico e a pobreza, 3 substantivos, né? Combinados. Porém, 2 deles são masculinos, então prevalece o masculino. Então, eu não poderia colocar combinadas. E letra D, concorda com todos os termos a que se refere, prevalecendo o masculino plural.
correto, né? Então ele concorda com tudo o que vem antes, com o analfabetismo, o saneamento básico e a pobreza combinados. Por que combinados no masculino? Porque prevalece o masculino. Mesmo tendo uma palavra feminina, prevalece o masculino. Então a letra correta seria a letra D. Pessoal, para finalizar, algumas referências que eu utilizei para essa aula, algumas gramáticas aí muito boas, de língua portuguesa, quem tiver interesse também de adquirir, né, Moderna Gramática Portuguesa, do Renido Bichari, Novice Gramática da Língua Portuguesa, do Segala, são excelentes gramáticas. Não deixem de fazer as atividades que eu postar no fórum para vocês relacionadas ao conteúdo e não deixem de tirar suas dúvidas também em relação a esse conteúdo, tá? Lembrando que é conteúdo de prova, então não fiquem com dúvidas. Qualquer coisa é só me perguntar que eu esclareço para vocês, certo? Pessoal, muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.